Fala galerinha do terceiro ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo a correção das atividades da semana 4 do PET 4, tá certo? E analisando aqui um pouco sobre os textos, analisando um pouco sobre esse texto aqui, o neoliberalismo no Brasil, política econômica que incentivou privatizações, tá certo? Que foi recomendado pelo PET aí do site educação.uol.com.br. Tá bom? Então vamos lá. Neoliberalismo no Brasil. Política econômica que incentivou privatizações. De Cláudio Mendonça. No governo Collor, no início da década de 1990, os produtos importados passaram a invadir o mercado brasileiro, com a redução dos impostos de importação. A oferta de produtos cresceu e os preços de algumas mercadorias caíram ou se estabilizaram. Os efeitos iniciais dessas medidas indicavam que o governo estava no caminho certo ao debelar a inflação que havia atingido patamares elevados no final da década de 1980 e início da década de 1990, mas isso durou pouco tempo. Ao mesmo tempo, o governo passou a incentivar os investimentos externos no Brasil, mediante incentivos fiscais e privatização das empresas estatais. No entanto, esses investimentos chegaram um pouco mais tarde, dado o receio dos investidores frente à instabilidade econômica do país naquele momento. O processo acelerado de abertura econômica, mais intenso no governo de Fernando Henrique Cardoso, fez com que muitas empresas não conseguissem se adaptar às novas regras de mercado, levando-as à falência ou a vender o seu patrimônio. Muitas multinacionais compraram essas empresas nacionais ou associaram-se a elas. Em apenas uma década, as multinacionais mais que dobraram sua participação na economia brasileira. O governo Lula não mudou a orientação de política econômica do governo que o antecedeu. O processo de privatização. Nem todos os países incorporaram plenamente as ideias neoliberais. A China e a Índia, por exemplo, países que têm obtido grande sucesso econômico nas últimas décadas, adotaram uma abertura restrita e gradual. Nesses países, os investimentos produtivos das multinacionais foram realizados em associações com empresas nacionais, mas não foi este o caminho seguido pelo Brasil. Aqui, a concessão para exploração do sistema de transportes, o fim da proibição da participação estrangeira nos setores de comunicação e o fim do monopólio da Petrobras para a exploração do petróleo e a privatização de setores estratégicos ligados à energia e à mineração foram medidas adotadas pelo país em um curto espaço de tempo. O argumento favorável a essas políticas é de que as estatais eram improdutivas, davam prejuízo, estavam endividadas, eram cabides de emprego, um canal propício à corrupção e sobreviviam somente devido aos subsídios governamentais. Mas as principais empresas privatizadas, como são o caso das companhias do Vale do Rio Doce e da Companhia Siderúrgica Nacional, eram empresas lucrativas e competitivas. Não são poucas as críticas sobre a venda do patrimônio público. Uma delas aponta ao fato de que o dinheiro arrecadado pelo Estado brasileiro, através da privatização, foi emprestado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Isto é, o governo financiou a juros baixos as empresas que ele próprio vendeu. Os recursos captados com o processo de privatização deveriam servir para diminuir a dívida pública, todas as dívidas do setor público, incluindo o governo federal, estadual e municipal e empresas estatais, com empréstimos e emissões de títulos de dívida negociados a prazo e juros definidos. Mas o seu objetivo foi inviabilizado em pouco tempo. A política de juros altos para conter a inflação e atrair investimentos externos levou a uma elevação da dívida, em valores superiores aos conseguidos com a venda das empresas estatais. Ok? Agora vem a correção da atividade aqui da semana 4 do PET 4, do terceiro ano,
as relações no Brasil entre nacional-desenvolvimentismo, neoliberalismo e globalização. Inicialmente aqui, o PET vai trazer essa conceituação de 3 termos: nacional-desenvolvimentismo, neoliberalismo e globalização. Nacional-desenvolvimentismo é o conceito de política econômica baseada na meta de crescimento da produção industrial e da infraestrutura com participação ativa do Estado como base da economia. Neoliberalismo defende a absoluta liberdade de mercado e uma intervenção estatal mínima sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis. E globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política. Inicialmente o PET ele vai trazer esse texto aqui, o neoliberalismo no Brasil, que a gente fez a leitura aqui, do site educação.uol.com.br, e vai trazer esse vídeo, Liberalismo e o Neoliberalismo, que estará disponibilizado no formulário. Recomendo que vocês façam novamente a leitura desse texto e mais abaixo vejam o vídeo Liberalismo e Neoliberalismo para um maior aprofundamento do tema, ok? Então vem as atividades. Inicialmente, o PET ele vai trazer esse texto aqui para as atividades. As relações no Brasil entre nacional-desenvolvimentismo, neoliberalismo e globalização. O liberalismo torna-se hegemônico na República Oligárquica. Com a era Vargas, o nacionalismo supera as ideias do liberalismo na ação governamental. No governo de Juscelino Kubitschek, o nacional-desenvolvimentismo intervém no desenvolvimento econômico do país para garantir a estabilidade macroeconômica com medidas estruturantes para o desenvolvimento industrial e do capitalismo monetário financeiro. Os militares continuaram esse projeto. O neoliberalismo começa a se enraizar no Brasil e toma uma forma a partir da década de 1990, com as privatizações. Nesse aspecto, o Brasil atende os requisitos para a globalização, pois abre a sua economia para a expansão do capital financeiro e integra a uma economia internacional, que amplia em grande escala o fluxo de capital, onde as riquezas da nação passam a estar ligadas ao sistema financeiro mundial e, consequentemente, acentuam as desigualdades sociais e econômicas. Então vem a questão 1. O que se entende por neoliberalismo? Segundo a conceituação aqui do PET, neoliberalismo defende a absoluta liberdade de mercado e uma intervenção estatal mínima sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis. Agora a definição aqui do Google. Doutrina proposta por economistas franceses, alemães e norte-americanos na primeira metade do século XX, voltada para a adaptação dos princípios do liberalismo clássico às exigências de um Estado regulador e assistencialista, que deveria controlar parcialmente o funcionamento do mercado. E o neoliberalismo aqui também pode ser colocado como doutrina desenvolvida a partir da década de 1970, que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrita intervenção estatal sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis e ainda assim num grau mínimo. Ok? E aqui vem a questão 2. Qual o conceito de globalização? Segundo a conceituação do PET, globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política. E segundo o Wikipédia, a globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política, que teria sido impulsionado pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação nos países no final do século XX e início do século XXI. Ok? A questão 3. Defina o nacional-desenvolvimentismo. Segundo a definição aqui do PET, a conceituação do PET, nacional-desenvolvimentismo é o conceito da política econômica baseada na meta de crescimento da produção industrial e da infraestrutura, com participação ativa do Estado como base da economia. E aqui, segundo a conceituação da Wikipédia, chama-se desenvolvimentismo qualquer tipo de política econômica baseada na meta de crescimento da produção industrial
e da infraestrutura com participação ativa do Estado como base da economia, ok? Agora a questão 4, gente. Em que governo o nacional-desenvolvimentismo torna-se evidente no Brasil? Segundo o texto aqui, a gente vê no governo de Juscelino Kubitschek, o nacional-desenvolvimentismo intervém no desenvolvimento econômico do país para garantir a estabilidade macroeconômica, com medidas estruturantes para o desenvolvimento industrial e do capitalismo monetário e financeiro. E os militares continuam esse projeto. Então a gente vê aqui, né, pessoal, que inicialmente o nacional-desenvolvimentismo ele vai se evidenciando a partir do governo do Juscelino Kubitschek, né, com as suas políticas do plano de metas, de industrialização, ok? E que vai haver uma continuidade desse modelo de política aí a partir do governo, dos governos, né, da ditadura militar, ok? E a questão 5. Quando o neoliberalismo enraizou-se no Brasil, aqui segundo o texto a gente consegue essa informação aqui, ó. O neoliberalismo começa a se enraizar no Brasil e toma forma a partir da década de 90, com as privatizações, assim como a gente viu lá naquele texto, né? Que inicialmente a gente vai ver essas medidas neoliberais sendo trabalhadas primeiro durante o governo Collor, depois a gente vai ver durante o governo Fernando Henrique uma prática também, né, desse tipo de política neoliberal, e durante o governo do próprio PT, que é um governo de esquerda, também houve a manutenção desse tipo de proposta de estrutura econômica do neoliberalismo, ok? Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês de alguma forma. Estamos finalizando aqui hoje o PET 4. Não sabemos ainda se vai haver um PET 5, tá certo? Mas se houver, vocês podem contar com a gente aí que semana que vem estaremos, ou na próxima semana, né, estaremos aí fazendo a correção das atividades e acompanhando vocês nesse processo das teleaulas, ok? Forte abraço e tudo de bom, que Deus os abençoe. Até mais. Hasta la vista, baby.